Então, gravando, né, gente? As centralidades de grau e de proximidade, elas podem ser calculadas à mão, se não for um grafo muito grande, tá? E em geral eu vou falar assim, calcula para o vértice 3, 7 e 2, por exemplo. Aí você não vai ficar calculando para todos os vértices. Eu vou falar, calcula para o vértice 1, para o 5 e para o 6. Pronto, só isso. Acabou, né? Mas as que vêm agora, que between us, né, de autovetor e PageRank, elas são muito complicadas, só dá para calcular em software. Ocorre, entretanto, né, que nem todos os colegas têm acesso ao computador, né, nesse curso. Então eu não vou cobrar assim. Eu posso fazer duas coisas, né? Eu posso fazer um exercício que dá para você resolver à mão, então só vai ser de grau ou proximidade. Mas você pode colocar no GEF, né? Quem gostou muito do GEF pode colocar lá, tal. E qual que é o trabalho do GEF? Você vai ter que escrever os vértices e as arestas, né? Por isso que às vezes sai mais rápido fazer à mão do que colocar no GEF. Ou assim, né, como eu posso até fazer uma enquete, né? Quantos de vocês querem, né, que eu cobre coisas do GEF, né? Porque aí eu posso fazer uma prova que tem opção. Você quer fazer no GEF? Então calcula a between-us para mim, porque ele calcula para você, tá? Calcula autovetor para mim, aí ele faz. Agora a mão não tem jeito, porque a fórmula é uma coisa assim, né? Intratável, né? Mesmo para grafos pequenos, né? Ela é intratável. A between-us, o que significa a between-us? A between-us, ela tenta as maiores centralidades de between-us tentam localizar, né? Quais vértices servem de interface para grupos com natureza distinta, né? Então, para a gente aqui esse exemplo não é muito claro porque esse azul também teve a maior centralidade de proximidade. Então, os dois são grandes, então não dá para entender a diferença. Mas aqui é muito legal, ó, nessa figura, porque esse aqui tem a maior centralidade de grau, como a gente já tinha visto, né? Esse aqui tem a maior centralidade de proximidade, porque se você passar uma linha mais ou menos aqui no meio, você vai ter 5 vértices à esquerda e 4 à direita. Ele está assim, assim, se você for pensar bem, né, do ponto de vista, né, geométrico, ele está mais ou menos na metade. Metade do grupo está à esquerda, metade do grupo está à direita dele. O 4 também, por isso que a centralidade e proximidades coincidiram. Mas a maior centralidade between-us é desse 8. E o que poderia significar isso? Você vê que o 8 está entre dois grupos de natureza muito diferentes, porque esse aqui é um hexágono com o centro, e esse aqui é como se fosse um trenzinho ali, né? Então, as maiores centralidades between-us, elas tentam localizar os vértices, né, que unem grupos de naturezas diferentes, tá? Então isso é diferente daquela história do tradutor, né, ou desse desenho aqui do porque pode assim podem ser grupos, né, de naturezas similares, né, um grupo de alemães, um grupo de brasileiros, assim, mas é só a língua que difere ali, né? E a between-us não, ela tenta localizar quais são os vértices que eles são interface para grupos de naturezas distintas, pelo menos do ponto geometricamente distintos, né? Então eles servem como um portal entre dois grupos distintos. Posso dar um exemplo, né? Vamos supor que aqui assim é um grupo de literários, eles entendem muito de literatura, mas fizeram letras, né? Pós-doutorado em letras e tal, né? E aqui são leitores, né, que eles gostam de livros, tal. Eles não vão querer saber dos detalhes da erudição, né, das teses de pós-doc, que esses aí, eles querem só, né, mais um extrato. Então, assim, esse cara aqui, ele sabe se comunicar
entre esses dois grupos de natureza tão distinta assim. Esse é o significado da centralidade de Betweeners, né? E apesar de que eu não vou cobrar detalhes de teoria, como é que foram, quais foram as datas dos experimentos, tal. Então você saber o significado, o que significa aquela centralidade, isso é importante, né? Gravar isso aí. Então tem 3 tipos de centralidades. Agora tem outro tipo de centralidade, né? Que é chamada autovetor. Porque, por exemplo, mesmo que você tenha um vértice que tem uma centralidade de grau muito alta, que esse 7 aqui, ó, centralidade de grau muito alta, né? Será que aquilo que ele sugere, né, ou aquilo que ele orienta os outros a fazerem, tem propagação na rede, né? Ou não? Então, o autovetor é uma segunda medida para esses vértices que têm centralidade de grau alta. Vou dar um exemplo de que eu gosto muito, né? Não sei se vocês sabem, mas o Jô Soares, né, ele tinha um programa de humor, e ele fazia um quadro que era um reizinho, né? Na verdade, assim, ele está ajoelhado e esse reizinho aqui, né? Ele tem os súditos mais próximos e ele dá um monte de ordens, né? Faça isso, faça aquilo. Aí depois, né? Ele acredita que esses conselheiros vão depois repassar para os outros subordinados que não são imediatos, né? E todos obedecem, né? Mas ninguém obedece ele, né? Eles falam, sim, majestade, sois rei, né? É o senhor que manda, mas depois todo mundo vira as costas, cada um faz o que quer, tá? Então, é um bom exemplo de alguém que tem uma centralidade de grau muito alta, mas a centralidade de autovetor é irrisória, porque depois os conselheiros, os subordinados mais imediatos, eles dão de ombros e fazem tudo o que bem entendem, né? Então, esse é o quadro humorístico. Vocês podem talvez perguntar para os pais de vocês, para os avós, eles vão se lembrar. É muito engraçado, tem alguns vídeos, né, do Jô Soares. É um exemplo de que um vértice com alta centralidade de grau, que nem esse reizinho ali, ele não tem propagação. Tá? O que ele acha que manda, mas ninguém obedece. Só diz que vai obedecer, mas depois, né? E a última centralidade, que ela é mais difícil de entender, é uma centralidade que foi desenvolvida pela Google. Então essas grandes empresas, aqueles de vocês que estiverem gostando muito de comunicação em redes, que forem seguir a carreira de computação, se vocês forem trabalhar numa grande empresa, né, certo? Que nem a Google, então você vai fazer projetos, né? Vai vir com ideias novas. A PageRank ela foi criada pela Google e depois uma equipe de engenheiros implementou. Então tem os programadores e tem os projetistas, né? Uma disciplina que vocês vão fazer é engenharia de software. Os engenheiros de software eles são projetistas. E depois os projetos são mandados para os programadores, né? E depois tem a equipe de testes, né? Validação e tal. Mas a PageRank hoje em dia não é só o único recurso que a Google utiliza, ela utiliza mais recursos, né? Para achar muito rápido. Então ela levou em conta muita coisa, não são apenas sites que são muito citados, mas sites assim que tem links para sites que são muito citados. Então assim, é uma fórmula bem complicada, não vou cobrar, mas o GEF calcula. Então, só para vocês entenderem, né? Olha só como é complicada, não tem como fazer à mão, tá? Você tem que usar um algoritmo de convergência. E às vezes o algoritmo não converge, aí você tem que usar uma correção, olha, né? E colocar para rodar de novo, até que ele consiga convergir. Então é bem complicado mesmo, né? Mas quem gosta muito disso, tem um vídeo no meu canal do YouTube que ele ensina passo a passo como trabalhar com GEF, tá?
Quem gostar do GEF, fica à vontade, mas no meu curso vai ser opcional, tá bom? Certo? Os alunos que quiserem trabalhar o GEF, pode trabalhar no GEF. Os que não tiverem condições, não têm meios para trabalhar nele, não precisa, só vai precisar calcular à mão aquelas... tem mais colegas de vocês querendo entrar aqui, ó, né? Deixa eu ver, às vezes eu clico... Tá. Bom, então, agora, gente, olha, já são 8 horas e como nós estamos... Isso aqui, então, encerra os slides da semana 4, né? Então, só vou dar uma pausa aqui.